né? A gente soube que ele não está tão bem esses dias. A irmã Luana fez uma pergunta, eita, essa aqui também tá demais, pastor. A pergunta é: até que ponto a teoria da evolução pode ser aceita pelas escrituras? Eita, pastor. E aí? Vamos lá. Bom, primeiro, deixa eu dar um outro abraço aqui, Rick, para não perder o ritmo, né? Vamos aí. Um abração aí, viu, para o pessoal de Pernambuco. Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado aí pela participação, viu? Tá dando um. Vamos lá. Um abraço para o povo de Pernambuco e quero agradecer muito aí a participação de vocês. Então vamos lá, Luana, obrigado. Aliás, o Vinícius, eu conversei com ele essa semana também. Valeu, estamos orando, estamos firme, Vinícius. Então vamos lá. Eu quero aqui, Henrique, usar dois seres humanos que eu gosto demais de ouvir na internet. O primeiro é o Dr. Marcos Eberlin, tá ok? Inclusive, a gente já postou no Face da igreja 2 livros aí que eu vou citar no meio do caminho. Tá? Uhum. Então, e eu quero falar para você também, adolescente que está me ouvindo, e jovem que está me ouvindo, e os adolescentes principalmente. Primeiro, teoria da evolução. Em 1859, que nem disse, eu estava lendo um texto lá do Dr. Marcos, então eu vou meio que transliterar mesmo, não tenho Beleza. vergonha não, estou dando a fonte, tá? Ele falou um negócio que eu achei muito interessante, ele disse que em 1859, o Darwin então lança aquele livro, né, com aquela ideia lá, da teoria da evolução, e a academia vai gostar muito do negócio, porque, entre muitas outras coisas, a tentativa de negar a existência de Deus sempre foi a ideia, né, de Deus, né, de um Criador, destrona o homem. Sim, Né? Então, sim. o homem quer estar no centro, quer no controle, então eles abraçaram essa ideia aí da teoria da evolução, né? E como disse o próprio Dr. Marcus Eberlin, ele disse assim, que é uma ideia, a teoria da evolução, é uma ideia sem prova e sem evidência. Olha, Henrique, um cientista falando isso, né? Exato, exato. E aí quem diga, né? Quem fala assim, mas é porque ele é cristão. Então tá bom. Eu passei uma época indo no Mackenzie lá, na semana do criacionismo e darwinismo. Sim. E vieram cientistas de Estados Unidos, de outros lugares, né? E esses cientistas que não eram cristãos, eles detonaram a teoria da evolução. Eles humilharam, literalmente falando. Sim. E aí o doutor vai dizer o seguinte, que é uma ideia sem prova e sem evidência. E aí eles vão falar assim, que se baseia em apenas na suposição suposição e duas suposições, que são as variações e a seleção natural, que Sim. daí teria criado a vida, né? Mas, devido a uma propaganda forte, muito forte, massificadora, que foi feito no meio da academia, passou-se a crer como uma verdade absoluta. Exato. Então, isso é verdade mesmo. Quando você olha o que eles dizem, né, eles falam que existem milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de evidências. E aí eles falam, porque existem muitos e muitos e muitos artigos científicos. E aí teve um efeito que o Dr. Marcos chama de efeito manada. O povo passou, no meio acadêmico, a crer nisso como sendo uma verdade científica. Né? Só que esse leque, entre aspas, né, de evidência que eles falam, de conhecimento e de sei o quê, né? Quando se promove
um estudo científico sério, fortalecido, né? Preocupado com as bases da investigação, você não encontra as milhares das milhares e nem tampouco os artigos dos milhares, dos muitos, dos muitos, dos muitos. E quem quiser saber um pouco mais disso, é só você, por exemplo, ler aquele livro, a Caixa Preta de Darwin, né? É isso? Exato, Caixa Preta de Darwin. Do Dr. Michael Birhe, ok? Publicado pela editora Mackenzie. Se você der uma olhada lá, você vai ver, né? Por quê? Porque o que é a teoria da evolução? Olha assim, só para você ter uma ideia, né? Eles sustentam, o Henrique, é muito ruim o que eles sustentam, cara. Olha o que eles. Que uma sopa ácida, escaldante e venenosa, um dia, né? Que de uma sopa ácida, escaldante e venenosa, um dia formou a primeira forma de vida. É muito interessante, né? Nossa, meu Deus do céu. O primeiro ser com vida veio disso. É um absurdo, né? Agora, você imaginar que a matéria inanimada, né, vai transformar, vai vir alguma coisa que tenha vida, é muito difícil, cara. É muito difícil. E o Dr. Marx fala um negócio que é verdade. Ele fala lá, vida é coisa de profissional, cara. Né? Para você formar vida, tem que ser muito profissional. Sim. E não é qualquer um, não. Precisa, ele diz lá, né? Precisa de máquinas nanomoleculares, ATP sintase, máquinas para ler e interpretar DNA, né? E os dados, né? Agora, você achar que dessa sopa, desse caldo aí, veio amebas, e depois essa ameba se multiplicou até chegar em 2 amebas evoluídas que nem eu e você, Henrique, é muito difícil. Ô, pastor, só interromper rapidinho, mas não perde a linha do raciocínio, não. Tem que ter muita fé para isso, né, pastor? Para acreditar no negócio desse. Continue. Aí, eu vou deixar, então, o doutor aí, Marcos, um pouco de lado, e vou para um outro cara que eu gosto demais, que ele usou uma expressão muito alegre para dizer que não acreditava também, né? Que é o Ariano Suassuna. Ele falou uma coisa, ele falou assim, o Darwin pode dizer o que quiser, mas eu não aceito que a inteligência humana foi evoluída a partir da inteligência do macaco. Ele vai dizer lá. Aí ele fala que a diferença é demais, ele diz, né? Aí ele falou, já pararam para pensar? Segundo a teoria da evolução, olha a explicação que o Ariano dá. Ele fala assim, segundo eles, a origem da vida, né? Ele vai dizer lá, nós somos feitos de célula, mas para a origem da vida, tudo começou com molécula. E aí, essas moléculas, de repente, começaram a se mexer. Aí essas moléculas começaram a ficar loucas. Foram se enlouquecendo. Aí viraram células. E depois das células, elas começaram a nadar. E aí elas foram se juntando, né? E juntando. Aí falaram assim, uma para outra, né? Nossa, esse mundo está muito monótono. Vamos virar uma parte macho e uma parte fêmea, né? E aí, fazendo isso, olha só, nasceu um peixe. E desse peixe, que tinha as nadadeiras, começou a bater as nadadeiras. De repente, um grupo de peixe bateu a nadadeira demais e virou um passarinho e começou a voar. E aí ele diz, daí até chegar a nona sinfonia de Beethoven, é demais. É demais. E aí ele diz lá, é preciso ter fé demais para acreditar num troço desse. É mais fácil acreditar em Adão e Eva. É mais fácil acreditar. Mas tudo para não acreditar na Bíblia, né, pastor? Então, cara, aí me desculpa. Eu não consigo acreditar num troço desse, sabe? Eu não consigo acreditar num troço desse, né?
Eu li um livro uma vez que o texto dizia que precisa-se ter muito mais fé para acreditar que do nada algo veio a existir, né? Não dá, sinceramente, cara, não dá, né? E hoje o que nós temos visto é uma migração, literalmente falando, né? Está acontecendo uma. Vocês estão me ouvindo bem? Não? Me ouvindo bem? Sim, sim, sim. Está acontecendo uma, uma, um monte de cientistas, à medida que estão estudando, estão aderindo à ideia do designer inteligente, Sim. que há uma mente criadora por detrás. Há uma mente criadora por detrás, né? Então, respondendo à pergunta da Luana, a teoria da evolução, no seu sentido macro, ela não tem como ter como é que eu posso Aceitação, isso. ser aceita pelas escrituras, né? O que eu posso aceitar é que pode haver algumas adaptações no sentido dos seres, né? Que podem evoluir, né? Nesse sentido. Agora, no seu sentido originário, primário, olha, sem brincadeira, tem que ter muita fé para acreditar numa questão dessa, né? Ok? Maravilha, pastor. E aí a gente até incentiva com isso, até a gente estava conversando antes, né? A gente incentiva com isso que nós criemos uma geração que olha para o que a escola está falando e nossa, vocês estão querendo que não haja escola, que é homeschooling. Não é nada disso que a gente está falando. Até se mandar uma pergunta aí do que a gente acha de homeschooling, a gente fala em outro momento. Mas a gente não está falando de, não vou deixar meu filho estudar na escola do Estado, porque o Estado fala da teoria da evolução e não sei o quê. Não é nesse ponto. Mas o problema é que é injusto. A escola, né, o ensino fundamental, o ensino médio, vai apresentar a teoria da evolução de uma maneira que ela é a verdade absoluta, né, pastor? O senhor até começou falando exatamente isso. Só que o criacionismo não é abordado na escola. Aí falar, não, o criacionismo é coisa de fé. E aí a fé e a ciência não se comunicam. Sendo que não é bem assim que as coisas funcionam. Então tem um problema muito sério que trata a teoria da evolução, que não se prova sozinha, como se ela fosse verdade absoluta. E qualquer outra teoria não entra no ambiente acadêmico, não entra no ambiente da escola. Então, rapaz, esse assunto é extremamente sério. E eu acredito, sendo extremamente aqui pessoalmente, eu acredito que isso deveria ser debatido. Isso deveria ser Claro. tratado dentro do ambiente de escola. Não, eu não vou usar a Bíblia como fator de fé. Beleza. Mas fator histórico deveria ser tratado, porque é um documento extremamente rico para contar história também. Né? Não só na esfera da fé, né, pastor? Ô, Henrique, e eu vou até dizer mais, sabe? Por exemplo, quando um aluno responde lá, quando na aula de ciências e pergunta como se deu a origem do universo, do mundo, e um aluno responde, foi Deus quem criou, ou ele coloca criacionismo, e um professor dá errado, ele está demonstrando, esse professor, um camarada que, no mínimo, não celebra um princípio que a educação deveria celebrar, que é o princípio da investigação. Né? Eu me lembro quando eu cheguei no seminário presbiteriano, eu fui impactado com uma atividade que nós fazíamos lá, que era análise crítica dos livros. A gente tinha que ler as obras e fazer uma análise crítica, descobrir qual era a tese principal do autor, qual era a implicação daquela tese, qual era o quadro de referência do autor, ou seja,